lembra do vídeo passado? Então, eu quis mostrar, né? Porque aqui é 1h25, né? Passou 3 minutos. Aí eu vou mostrar onde que estão os chocolates. Beleza? Gente, o chocolate tem um aqui. A bolacha tá aqui. E o Doritos tá aqui. Será que eu mostro? Será que eu mostro? Será que eu mostro pra eles? O quê? Os chips e o dourado. Os chips e a bolacha. Gente, eu vou pausar aqui rapidão pra eu colocar ao contrário.